A graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua casa e sobre a sua família. Aqui quem fala é o pastor Rodolfo, da Igreja Batista Éden de Rondonópolis, Mato Grosso. Estamos aqui mais uma vez para liberar uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Temos certeza que Deus vai falar com você através dessa palavra. Nós temos aqui também alguns projetos sociais que o Senhor confiou a nós. Nós temos aqui um restaurante comunitário chamado 5 Pães e 2 Peixinhos, que serve em média de 40 a 60 refeições diariamente. Temos aqui também 3 unidades hoje de casa de recuperação, que chama Resgate Vidas, que acolhe homens que estavam em condição de rua, homens que não tinham mais esperança e não tinham para onde ir. E Deus nos deu essa graça, essa misericórdia de acolher essas pessoas aqui. Hoje nós temos mais de 50 filhos. Temos também um projeto que está nascendo num bairro carente aqui em Rondonópolis, onde nós temos um sonho de cuidar de mais de 50 crianças diariamente. Nós acreditamos que esse projeto, depois do mês 6 desse ano já, ele estará plenamente sendo executado aqui no nosso meio. E nós estamos aqui hoje, como eu disse, para liberar uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Então eu quero te pedir algo. Eu tenho falado muitos e muitos dias, em todas as palavras que Deus tem nos usado para liberar, que o evangelismo dos nossos dias mudou. Evangelismo hoje é compartilhar a palavra de Deus nas suas redes sociais. Há um tempo atrás, evangelismo era pregar nas praças, era entregar folhetos. Hoje, evangelismo é compartilhar a palavra de Deus. Eu vou te dar um tempinho agora para você compartilhar essa live, para você conectar todo mundo na sua rede, aí no seu WhatsApp, na sua lista de transmissão, e daqui 1 minutinho nós vamos voltar diretamente com a palavra de Deus para o seu coração. Amém? Compartilha aí e se prepara, senta aí e vai até o fim dessa palavra, porque eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente com você. Amém e amém. Aleluia. Eu vou também compartilhar aqui na minha lista de transmissão, nas pessoas que estão próximas de mim. Eu vou estar enviando para você. Daqui 40 segundos nós começamos com a palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos muito felizes neste lugar, porque o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, e o Senhor também tem nos feito conhecido em muitas partes do Brasil. Hoje, essa palavra que o Senhor tem liberado sobre nós, tem tocado muitas pessoas pelo Brasil. Então, seja participante dessa obra, seja um colaborador dessa obra. Muitas vezes você quer nos ajudar financeiramente, mas você não tem essa condição. Mas quando você compartilha uma palavra nossa, quando você compartilha um vídeo dos nossos projetos sociais, você está nos ajudando profundamente. Então, em nome de Jesus, deixa Deus te usar nessa noite. Amém? A palavra que eu quero trazer para você, a palavra que eu quero compartilhar com você, eu acredito que é uma das palavras que eu mais preguei em toda a minha vida. E todas as vezes que eu prego ela fala comigo novamente. Então eu queria que você tirasse tudo aquilo que está roubando a sua atenção nesse momento e se concentrasse naquilo que nós vamos ministrar sobre a sua vida. É um princípio que mudou a minha vida, que mudou a minha história. É um princípio que tem me sustentado todos os dias da minha caminhada com Jesus. Eu passei um dia muito difícil, muito atacado pelas hostes malignas do inferno, porque ele não queria que eu ministrasse essa palavra sobre a sua vida.
E você enfrentará uma batalha para assistir essa palavra. Mas rompa com essa palavra. Rompa com essa batalha. Jesus disse que o reino de Deus não é para os fracos. O reino de Deus é para todos aqueles que decidem tomá-lo por esforço. Então se esforce, vai até o fim e deixa Deus mudar a sua história, em nome de Jesus. Para você nos acompanhar, eu quero que você abra a palavra de Deus em João, capítulo 3, versículo 1, do 1 ao 6. João, capítulo 3, versículo do 1 ao 6. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite encontrar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Vamos orar em nome de Jesus? Feche seus olhos aonde você estiver. Amigo Jesus, nós entramos agora diante da Tua presença e liberamos, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para liberar nessa noite. Declaramos que o Senhor é santo, que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Declaramos a sua santidade e o teu amor incondicional sobre os homens. Sabemos que o Senhor reina sobre esse lugar. Sabemos que o Senhor reina sobre as nossas vidas. Sabemos que o Senhor reina sobre todas as coisas. Conhecemos a sua majestade, o seu domínio e confiamos que o Senhor governa bem todas as coisas. Que somente a tua palavra prevaleça nessa noite, Pai. Que somente a sua vontade prevaleça no nosso meio. Que somente os teus desejos, os teus desígnios se cumpram através de nós neste momento, Pai. Pai, aonde as pessoas ouvirem essa palavra, que elas sejam impactadas, que elas sejam tocadas, que elas sejam transformadas, que elas sejam, Pai, que essa palavra venha trazer avivamento para a mente e para o coração dos teus filhos. E nós repreendemos agora todo o levante de Satanás contra a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer aleluias? Pastora Josiane, tá tudo bem aí? Tá saindo direitinho? Amém. Glória a Deus. Igreja, essa palavra que nós lemos, primeiro eu vou trazer o contexto dessa palavra. Jesus, ele estava nos seus aposentos e Nicodemos, como a palavra diz, o principal entre os fariseus, ele foi ter com Jesus à noite. E ele disse assim: Jesus, é claro que o Senhor é da parte de Deus, porque esses sinais miraculosos que seguem o Senhor, que te seguem, não seguiriam o Senhor se o Senhor não fosse da parte de Deus. Então é claro, Nicodemos falando para Jesus, que o Senhor é da parte de Deus. E eu quero aqui chamar a atenção para essa pergunta de Nicodemos. E por que Nicodemos fez essa pergunta para Jesus à noite, escondido das outras pessoas? Primeiro que Nicodemos
era um homem importante naqueles dias, um homem importante diante da sociedade. Nicodemos, provavelmente, ele tinha mais de 60 anos de idade, enquanto Jesus ali, ele tinha de 30 a 32 anos. Para Nicodemos, Jesus era um menino. E para Nicodemos ser o principal entre os fariseus, escuta isso, para ele ser o homem mais importante entre os judeus. Igreja, preste atenção nisso. Todo judeu é muito, mas muito dedicado à leitura da palavra. É muito dedicado a conhecer as escrituras. A maioria deles conhecem a palavra de cor. Com 12 anos, são levados pelos seus pais aos rabinos para serem instruídos na lei de Moisés, para serem instruídos na palavra de Deus. E muito antes de 12 anos, os seus pais o instruem na palavra de Deus. Quem pode dizer glória a Deus bem forte? E Nicodemos, igreja, nesse momento da vida dele, nesse lugar aqui da história desse Senhor, algo intriga Nicodemos, algo chama a atenção de Nicodemos em Jesus. E se eu estivesse na congregação, eu ia falar assim: o que, pastor? Mas tem alguns irmãos aqui que podem falar: o que, pastor? Fala forte: o que, pastor? Nicodemos conhecia a Bíblia de cor, Pedro. Nicodemos conhecia as escrituras. Nicodemos era um homem extremamente dedicado ao estudo da palavra de Deus. Mas existia uma diferença entre ele e Jesus. Os sinais miraculosos seguiam Jesus. O poder de Deus seguia Jesus. A aprovação de Deus seguia Jesus. Porque Jesus falou assim um dia: se vocês não creem nas minhas palavras, creem nos sinais que me seguem. Jesus falou: não sou eu que testifico de mim, porque o testemunho de um homem não é válido sobre ele, mas é o Pai que testifica de mim. E quando Jesus fala que o Pai, Carlos, testificava dele, ele estava falando assim: olha, os sinais que me acompanham testificam que eu fui enviado por Deus. Por isso que Paulo diz que o evangelho não é um evangelho de sabedoria humana, mas o evangelho de poder de Deus. Aleluias! Então o evangelho de Jesus é um evangelho de poder. E era essa a diferença que existia entre Jesus e Nicodemos. E Nicodemos, sendo um homem, Alex, inteligente, ele vai até Jesus para saber por que é que ele, tão dedicado às coisas de Deus, porque ele era dos homens dedicados, porque o judeu é extremamente zeloso com as coisas de Deus, e entre os homens dedicados, ele era o mais dedicado. Mas mesmo assim, os sinais de Deus não o seguiam. E aí ele vai até Jesus e diz: Jesus, eu vou traduzir a pergunta de Nicodemos. Jesus, qual é a diferença que existe entre eu e você? Você é um menino, porque aos olhos de Nicodemos, Jesus era um menino. Porque os sinais te seguem, Jesus? Porque a aprovação de Deus te segue? E porque os sinais não me seguem? Aonde eu estou errando? O que eu estou fazendo equivocadamente? Aonde eu estou me dedicando erradamente? Porque, igreja, quando Nicodemos vai a Jesus, mesmo pela madrugada, mesmo de noite, mesmo longe dos olhos dos homens, ali tinha um sinal claro, que ele identificou que existia algo errado dentro dele, que existia algo que ele não compreendia, que aquele menino chamado Jesus já tinha entendido. E ele queria entender. Aleluias pela vida de Nicodemos. Mas Jesus, igreja, ele fixa os olhos em Nicodemos.
Ah, como Jesus é maravilhoso. Como eu te amo, Jesus. Como a sua presença é real nesse lugar. A religião não presta, mas Jesus é maravilhoso. Aleluia! Jesus fixa os olhos em Nicodemos e diz assim: em verdade te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Que resposta intrigante para Nicodemos. Que resposta difícil para Nicodemos entender. Jesus olha para ele e fala: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Igreja, eu vou trazer um pouco aqui dos pensamentos de Nicodemos. A Bíblia diz não, a psicologia diz que o caráter de um homem é formado até os seus 3 anos de idade, a personalidade de um homem. E alguns conceitos de Nicodemos foi gerado na sua infância pelos seus pais. E quando ele vai até Jesus, por ser judeu, eu tenho certeza do que eu vou te falar. Ele esperava essa resposta de Jesus. Ele não esperava que Jesus mandasse ele nascer de novo, mas ele esperava essa resposta. Nicodemos, ande comigo, ande do meu lado, me acompanhe, que eu vou te ensinar tudo ainda que falta para você aprender. Por que você acredita, pastor, que Nicodemos esperava essa resposta? Porque Nicodemos a vida inteira ouviu e aprendeu das coisas de Deus, primeiramente do seu pai, e depois de um mestre que o seu pai o encaminhou, e esse mestre o instruiu. Então Nicodemos esperava que Jesus o chamasse para andar com ele, para aprender com Jesus o que faltava ele aprender. Aprender com Jesus, porque que os sinais seguiam Jesus e os sinais não seguiam ele. Então, essa era uma das respostas que eu acredito que Nicodemos esperava. Uma outra resposta que eu acredito muito que Nicodemos esperava é que Jesus, quando fosse respondê-lo, dissesse algo extraordinário que ele jamais tinha ouvido. Ou que o céu se abrisse e o próprio Deus falasse com eles. Fala, por quê, pastor? Fala, por quê, pastor? Igreja, porque se existe algo que Nicodemos fazia, por ser o principal dos homens dedicado, ele fazia tudo que lhe era ensinado. Nicodemos era um homem extremamente dedicado. Então ele tinha tentado tudo. Ele tinha se esforçado ao máximo. Ele tinha se entregado por completo a tudo aquilo que tinham ensinado ele, Pedro. Mas os sinais não o seguiam. Então ele imaginava, ou Jesus vai mandar eu andar com ele, ou eu vou ouvir uma voz do céu, algo extraordinário, um raio vai cair, e eu vou entender aquilo que eu ainda não entendi. Mas nenhuma dessas duas sugestões foi a resposta de Jesus. A resposta de Jesus foi simples e clara. Nicodemos, se você não nascer de novo da água e do Espírito, de maneira alguma você pode ver o reino de Deus. Aquilo intriga tanto Nicodemos, Alex. Aquilo chama tanta atenção de Nicodemos, que Nicodemos olha para Jesus e fala assim: ó Jesus, como eu, sendo velho, vou voltar ao ventre da minha mãe e nascer novamente? Não tem jeito. Nicodemos, mais uma vez intrigado, diz isso. Jesus olha para ele e diz assim: Nicodemos. Jesus repete a mesma frase, mudando algo muito simples. Jesus diz assim: Nicodemos,
se você não nascer de novo, da água e do Espírito, de maneira alguma você pode entrar no reino de Deus. Primeiro, grave isso. Primeiro Jesus fala ver, depois Jesus fala entrar. E aí Jesus completa essa fala dizendo assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Igreja, como Jesus é maravilhoso, como Jesus é bom, como a sua misericórdia dura para sempre, como eu te amo, Jesus. E aqui, igreja, eu vou te revelar algo simples, claro e direto, que Nicodemos não conseguia entender, mas eu acredito que ele entendeu, porque depois, quando Jesus morre, a palavra de Deus diz que José de Arimateia, o discípulo de Jesus oculto, e Nicodemos, eles pegam o corpo de Jesus e colocam em uma sepultura nova que nunca tinha sido usada. Então eu acredito que Nicodemos entendeu o que nós iremos entender daqui para frente. Nicodemos compreendeu a simplicidade e o propósito a qual Jesus veio fazer sobre a terra. E eu vou dizer algo muito claro para você. Jesus olha para Nicodemos e diz assim: Nicodemos, você quer entender a diferença que há entre nós? Você quer compreender a diferença que há entre eu, que os sinais e prodígios me seguem, e entre você, que conhece toda a palavra, é dedicado, mas os sinais e a aprovação de Deus não te seguem? A resposta é clara: nasça de novo. Pastor, o que isso significa? O que Jesus estava falando quando ele diz para Nicodemos nascer de novo? Eu vou te explicar. Em Mateus capítulo 3, Jesus vai até João Batista, lá no Jordão, aonde João batizava. E Jesus chega no Jordão, e quando João vê, João começa a testificar de Jesus. Ali é o Cordeiro de Deus. João começa a dizer quem Jesus era, mas Jesus chega até João e diz assim: João, me batiza. João, eu preciso ser também batizado. João olha para Jesus e fala: não, Jesus, eu que devo ser batizado pelo Senhor. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. E aí Jesus olha, escuta isso. Jesus olha para João Batista e diz assim: João, você não vai entender agora, mas as próximas gerações irão entender. É assim, dessa maneira, desse jeito, que se convém cumprir toda justiça. João batiza Jesus, escuta isso. João batiza Jesus, e quando João batiza Jesus, que Jesus se levanta, a Bíblia diz que os céus se rasgam, e o Espírito Santo de Deus vem em forma física de uma pomba sobre Jesus. E o Espírito Santo guia Jesus ao deserto. Pastor, o que isso significa? Que naquele momento convém cumprir toda a justiça. O que é isso, pastor? Naquele momento, Jesus deixou o modelo exato, a maneira exata de como nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Como, pastor? Como Jesus recebeu. Ele é o nosso exemplo. Ele é o modelo, Ele é a expressão exata da vontade de Deus. E naquele momento que Jesus foi batizado, o céu se abriu e o Espírito Santo, em um formato de uma pomba, veio e repousou sobre Jesus e uniu-se ao Espírito de Jesus. Pastor, o que Jesus estava falando para Nicodemos?
Jesus estava falando assim para Nicodemos, o que está escrito em Hebreus capítulo 11. Jesus estava falando assim: Nicodemos, não será um homem que te ensinará sobre Deus, não será uma nova revelação que você vai receber. Não, Nicodemos, o que está faltando em você é ter uma boa consciência do que Cristo é. O batismo é nas águas, uma boa consciência do que Cristo fez por mim, 1 Pedro. E o que Cristo fez, Ele cumpriu toda justiça. Que justiça? Quando eu creio em Jesus, quando eu acredito nele e sou batizado, como aconteceu com ele, acontece comigo e acontece com você. Os céus se abrem e o Espírito Santo de Deus vem morar dentro do homem. Era isso que Jesus estava falando para Nicodemos. Até hoje você aprendeu com o homem. Hebreus capítulo 11 diz que não ensinará um homem mais sobre Deus a outro homem, porque agora, desde o menor até o maior, conhecerão o Deus de Abraão. Pela obra redentora de Jesus na cruz. Era isso que Jesus estava falando para Nicodemos. Igreja, quando Pedro, você que está duvidando dessa palavra, quando Pedro termina o seu sermão em Atos capítulo 2, que os homens dizem, estão embriagados, Pedro pula e fala: não, essa é a palavra profética de Joel sendo liberada, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E Pedro prega, o povo se achega a ele e diz assim: como que nós recebemos esse Espírito Santo? E Pedro diz: sejam batizados em nome de Jesus e recebam o Espírito Santo de Deus. Em Romanos capítulo 8 a Bíblia diz que aquele que tem o Espírito Santo, esse é filho de Deus. E aquele que não tem, não é filho de Deus, igreja. Escuta isso. Por isso que nós não acreditamos no batismo de criança. Porque primeiramente, a criança não tem pecado. E o batismo é para remissão de pecado. Segundo, a criança não tem consciência, e o batismo é uma consciência clara daquilo que Jesus fez por nós. O que Jesus fez? Morreu pelo meu e pelo seu pecado, te aceitou do jeito que você é, subiu aos céus, clamou ao Pai que nos enviasse a promessa, o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus. Jesus é o modelo. Então, se você foi batizado quando você era criança, esse batismo não te traz o Espírito. Se você foi batizado sem ter uma consciência do que Jesus fez por você, você não recebeu o Espírito. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo de Deus é cavalheiro. Ele não invade ninguém. Por isso você precisa ter uma consciência do que vai acontecer quando você for batizado. Você precisa entender que quando você descer nas águas, como Jesus, você receberá o Espírito. Pastor, o que acontece quando eu sou batizado? Consciente do que Jesus fez, o céu se abre, e o teu espírito que estava morto pelo pecado do primeiro Adão, pelo primeiro Adão entrou a morte e o pecado ao mundo, e reinou até Jesus. Mas no segundo Adão, Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o princípio e o fim, aquele que tem as 7 estrelas na palma da mão, esse morreu pelos meus e pelos seus pecados. E quando o céu se rasga e esse Espírito vem habitar dentro de você, o seu espírito que estava morto se une
ao Espírito Santo, que ressuscitou Cristo dentre os mortos, aleluias, e que agora vai ressuscitar o teu espírito que estava morto, te dando uma nova natureza. Igreja, antes do batismo, você era 100% carne. Por isso que Jesus disse assim, ó: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quem está me entendendo, igreja? Então, antes do batismo, antes da consciência, igreja, por isso Jesus é o modelo. Eu vou falar de novo. E Jesus se batizou com 30 anos. É claro, igreja, o que Jesus está deixando aqui para nós de ensinamento. Uma criança recém-nascida, ela não tem consciência. E quem não tem o Espírito Santo é 100% carne. Não consegue vencer o pecado. Não consegue andar em poder, em sinais, prodígios e maravilhas. Não consegue entrar em santificação. Não tem os frutos do Espírito, porque não tem o Espírito Santo de Deus. Pastor, eu fui batizado e não tinha essa consciência. Você precisa se batizar consciente. Atos capítulo 19. Paulo chega e existia ali homens, e eles eram da parte de Cristo. E Paulo fala assim: vocês foram batizados? Ele falou: sim, fomos. Mas o Espírito Santo? Ele falou: quem é o Espírito Santo? O que é isso? Atos 19. Paulo fala sobre o que Jesus fez. Paulo fala sobre a promessa. Paulo fala sobre o poder do Espírito Santo. E aqueles homens agora, conscientes, porque Deus não invade ninguém. Aqueles homens conscientes são batizados novamente por Paulo. A palavra de Deus diz: Paulo coloca a mão sobre eles e eles recebem o Espírito Santo de Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Quem está entendendo essa palavra, diga um glória a Deus aí, dando um joia, falando, comentando alguma coisa, ou escrevendo glória a Deus. Você que está assistindo. Igreja, voltando, por isso que Nicodemos era 100% carne, e você, sem ser batizado, consciente do que você vai receber, que é o Espírito Santo, você ainda é 100% carne. A palavra de Deus vai além, igreja. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é a âncora da nossa alma. O que é isso? Jesus voltará nos ares para buscar a sua igreja, a sua noiva, os seus eleitos, aqueles que creram. Amém, igreja? E quem subirá aos ares com Jesus? Quem é 100% carne, igreja? Não, mas aqueles que têm o Espírito da verdade, a nova criatura dentro deles. Quando você é batizado, você deixa de ser 100% carne. Você agora se torna 50% carne e 100% filho do Deus Altíssimo. Quem está me entendendo, diga glórias. Como eu escuto besteiras sobre isso. Eu já escutei pessoas falar assim: eu não estou preparado para ser batizado. Eu não estou preparado para receber o Espírito Santo. Igreja, isso é mentira. Porque quem é 100% carne, que não ainda tem o Espírito da verdade, ele nunca estará preparado para receber o Espírito Santo, porque não é pelas minhas obras. A carne para nada serve, mas é pela graça redentora de Jesus Cristo de Nazaré. Sem o Espírito Santo dentro de você, você nunca conseguirá deixar o pecado. Você nunca conseguirá produzir os frutos do Espírito. Você nunca conseguirá andar em santificação.
Se o Espírito Santo não habitar em você, você nunca vai romper com as suas limitações. Então, você não precisa estar preparado. Na verdade, o Espírito Santo de Deus é para aqueles que estão despreparados, querendo estar preparados para a volta do Cordeiro. Você precisa entender isso. Você precisa romper com as mentiras que foram implantadas na sua mente. Vai na palavra e confere aquilo que nós estamos dizendo. Eu te desafio. O Espírito Santo de Deus quer morar dentro de você. Ele quer habitar dentro de você. Ele quer te trazer a nova natureza, a natureza de Jesus. Ele quer te dar o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Mas você precisa crer. E um sinal claro de quem crê é ser batizado em nome de Jesus, com uma consciência clara do que Ele fez, e do que Ele é, e do que Ele fará na sua volta. Deus não invade ninguém, igreja. Ele precisa que você se arrependa dos velhos conceitos e se posicione segundo a palavra de Deus, porque ela não é mentirosa, ela é reta. E ela é poderosa para te trazer o próprio Deus para habitar dentro de você. Essa era a diferença de Nicodemos para Jesus. Nicodemos era 50% carne, Jesus era 50% carne, filho de Maria, mas 100% filho do Deus Altíssimo. Jesus é a semelhança do primeiro Adão. A palavra de Deus diz em Romanos 8 que ele é a semelhança. Ele não é igual. Por que Jesus não é igual ao primeiro Adão? Porque o primeiro Adão pecou e se tornou 100% carne. Amém, igreja? Mas o segundo Adão, Jesus, é a semelhança. Porque ele era 50% carne e 100% Deus. E aqueles que recebem o Espírito Santo, quando são batizados, agora eles são 50% carne e 100% filhos do Deus Altíssimo. O Espírito Santo de Deus te toque e te convença onde você estiver ouvindo essa palavra. Pastor, eu não moro perto de você. Corra para a igreja mais próxima. Chame o pastor lá e diga: me batiza em nome de Jesus. Eu preciso do Espírito Santo de Deus. Ei! Ele quer morar dentro de você, igreja. Deus é tão desesperado em habitar em você. Deus é tão desesperado de estar com você, que Ele estava na sua glória intocável, que Ele estava na sua glória perfeita, que Ele estava desde a fundação do mundo, e no momento da eternidade, Ele decidiu se fazer homem, Ele decidiu se fazer carne, Ele decidiu sofrer por você, Ele decidiu ser açoitado por você, Ele decidiu ser cuspido por você, Ele decidiu ser pregado numa cruz por você. Para quê? Para que um dia você ouvisse essa palavra, cresce nele, fosse batizado e recebesse o próprio Deus dentro de você. Você consegue ver o desespero desse Deus por você? Como negligenciar tamanho amor? Como negligenciar tamanho poder? Como negligenciar tamanha graça? Ele te deseja, Ele te anseia do jeito que você é, porque Ele sabe quem Ele é.
aquele que é poderoso para te transformar de glória em glória, de fé em fé. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Mas eu preciso falar de algo muito simples. Primeiro, Jesus fala para Nicodemos assim, para me encerrar. Ele fala: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Aí Nicodemos fala: como eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer? Jesus fala, ele repete o mesmo versículo de uma maneira diferente. Ele diz assim: se você não nascer de novo, você não pode entrar. E aí Jesus diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Qual é a diferença, pastor? Primeiro Jesus falou ver, depois Jesus falou entrar no reino. Eu vou repetir: primeiro Jesus falou ver o reino de Deus, depois Jesus falou entrar. Pastor, o que isso significa? É simples e claro. O reino de Deus é um processo. Ninguém nasce grande no reino de Deus. Por isso que Jesus falou assim, que se nós não se fizéssemos como uma daquelas criancinhas, que de maneira alguma nós entraríamos no reino de Deus. É muito simples. O ver e o entrar são dois verbos diferentes, mas que dão um sentido claro para as coisas. Se alguém passar na frente da sua casa e ver a sua casa, ele conhece a sua casa? Não. Mas se alguém passar na sua casa, na frente da sua casa, e ver a sua casa, e você o convidar a entrar na sua casa, e ele entrar na sala, na cozinha, no quarto, nos cômodos, ele começa a conhecer a sua casa. E é isso que Jesus está falando. O batismo não é o fim do evangelho. Receber o Espírito Santo não é o fim do evangelho, não é tudo no evangelho. O receber o Espírito Santo no batismo é o ver o reino de Deus. E conforme eu me relaciono com esse Espírito que veio habitar dentro de mim, conforme eu oro em outras línguas, hora após hora. Pastor, quem pode orar em outras línguas? Todos aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus. Porque essa linguagem é a linguagem das crianças que nascem no reino. Pedro disse assim: desejai ardentemente o leite espiritual. Então, igreja, quando eu sou batizado, eu recebo o Espírito Santo. Uma nova natureza nasce em mim. Um bebê espiritual nasce em mim. E aí eu começo a me inclinar a essa nova natureza. Olha o que Paulo diz: aquele que se inclina para a carne, se inclina para o pecado e para a morte. Mas aquele que se inclina para o Espírito, se inclina para a vida eterna. É isso que Jesus estava falando aqui. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Você que foi batizado e recebeu o Espírito Santo, mas não ora em outras línguas, hora após hora. Não medita na palavra, porque a palavra também é alimento espiritual. Você é uma criança que não se alimentou, então você morreu muitas vezes de fome. E a sua natureza caída, os 50% que estava aí, dominou sobre você. Mesmo você tendo recebido o Espírito Santo. Quem está me entendendo, igreja? Porque, igreja, quero deixar isso claro aqui para você que está me assistindo. O batismo é a porta de entrada para algo eterno, maravilhoso, infinito, invisível e real na sua vida. Nunca terá fim o seu relacionamento com Deus, em Deus te ensinar algo novo e vivo. Porque Ele é eterno antes de você o conhecer. Então terá uma eternidade para Ele se revelar a você. Então quando você é batizado e você recebe o Espírito Santo,
mas você ainda continua nas práticas dos mesmos pecados, você não consegue vencer, você não consegue romper, você não consegue ouvir a voz de Deus. Fala, por quê, pastor? Porque você não tem se inclinado a esse maravilhoso Espírito que habita dentro de você. A palavra de Deus diz que a sua carne guerreia contra o Espírito. Eu vou te provar isso. Vou deixar isso claro. Vou deixar claro o que Jesus disse no versículo 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Quantas vezes você disse assim, vou orar, fechou a porta do seu quarto, se ajoelhou para orar e dormiu de joelho? Quantas vezes você estava ativo, cheio de força, cheio de ânimo, pegou a Bíblia para ler e o zóio pesou assim, de tanto sono? Essa é a guerra que Paulo diz em Gálatas capítulo 5, que existe entre a sua carne e o seu Espírito. Então nós precisamos receber o Espírito Santo, porque os sinais não seguem aqueles que recebem o Espírito nesses dias, pastor, porque na luta entre a carne e o Espírito, ele continua se inclinando para a carne. O Espírito, depois que vem morar em nós, ele não muda, ele continua sendo cavalheiro. Se você não se inclinar a ele em oração todos os dias, em jejum, em práticas espirituais, em meditação na palavra, ele não vai amadurecer o seu espírito para te dar os frutos e dominar sobre as suas vontades pecaminosas. O batismo é uma escolha e uma decisão de entregar o seu livre-arbítrio ao Deus que morreu por você. Mas todos os dias, depois desse dia glorioso na sua vida, você deve continuar entregando o seu livre-arbítrio para a oração, o seu livre-arbítrio para a meditação da palavra, o seu livre-arbítrio para o jejum, tendo uma vida inclinada para as coisas do Espírito, porque senão você vai nascer de novo e vai morrer. E a sua carne continuará governando a sua vida. E a sua carne tende a inclinar à morte. Pastor, eu ouvi essa palavra hoje e eu entendi porque a minha vida espiritual está um fracasso, porque eu não me inclinei para o Espírito. Eu tenho uma palavra de Jesus para você. Você que está morto, escute isso. Jesus disse que aquele que cresce nele, mesmo que estivesse morto, ressuscitaria. E eu tenho uma palavra para você que morreu. Eu tenho uma palavra para você. Eu já liberei uma palavra para você que não tem o Espírito Santo. Procure a igreja mais próxima de você, peça para ser batizada, saia das águas falando em outras línguas e profetizando em nome de Jesus. Mas para você que um dia recebeu o Espírito Santo, que um dia foi cheio dele, mas está fraco, está sendo dominado pelo pecado, eu tenho uma outra palavra para você. Se arrependa, se arrependa, reconheça publicamente que você morreu. Esse é o primeiro sinal. Arrependimento não é lágrimas. Vai nas suas redes sociais e reconheça: eu um dia fui cheio de um Espírito maravilhoso, mas eu deixei esse Espírito morrer e eu quero que ele ressuscite. O primeiro passo é reconhecer isso. O segundo passo é começar agora, todos os dias, a fazer aquilo que você não fez, que é orar, orar, orar sem cessar, jejuar, meditar na palavra, alimentar o seu espírito das coisas espirituais. A sua carne, igreja, ela veio da terra e ela precisa das coisas da terra, do fruto da terra para sobreviver. O teu espírito veio do céu e ele precisa das coisas do céu para sobreviver. Ele precisa da palavra, ele precisa da oração para sobreviver.
Então ressuscite em nome de Jesus. Ressuscite em nome de Jesus. E por você, eu quero orar por você que entendeu essa palavra. Eu não posso batizar você que está me ouvindo. Eu até vou sair daqui e vou batizar uma irmã que está ouvindo essa palavra. Mas você que ouviu, entendeu o que é o batismo, eu não posso ir aí te batizar, porque nós estamos à distância. Mas procure uma autoridade, o seu pastor, ou um pastor que você conhece, e peça para que ele te batize, e receba o Espírito Santo. Mas eu quero orar por você que um dia foi cheio, e deixou esse Espírito se esfriar em você, que você sente que esse Espírito morreu dentro de você. Eu quero te dizer algo. Se você se arrepender hoje, imediatamente ele vai brotar dentro de você, e você vai sentir o mesmo fogo que você sentiu quando o encontrou pela primeira vez. Então você que quer essa oração, fique em pé aonde você estiver. Aonde você estiver, fique em pé. Fique na posição de receber. Porque a palavra de Deus, igreja, ela não é sabedoria humana, mas ela é poder, sinais, prodígios e maravilhas. E aonde você estiver, você receberá o toque e o renovo desse Espírito sobre a sua vida. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Jesus. Não pregamos neste lugar o evangelho de sabedoria humana, mas pregamos neste lugar o evangelho de fogo. Espírito Santo, a sua presença é real aqui. És inconfundível. Os teus filhos entenderam a tua palavra. Essa palavra não é minha. Esse evangelho não é meu. Não, Jesus. Eles estão em pé porque eles compreenderam a tua palavra, porque eles entenderam a tua palavra, porque eles entenderam que eles morreram espiritualmente, mas que o Senhor um dia disse que se eles crescem, mesmo que eles estivessem mortos, eles ressuscitariam. Então eu libero uma palavra em cima da tua palavra. Ressuscita em nome de Jesus. Sejam cheios desse Espírito Santo divino de Deus sobre vocês agora, 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 em nome de Jesus. Você que não orava em outras línguas, comece a orar. Você que não profetizava há muito tempo, comece a profetizar em nome de Jesus. Não sou eu que estou liberando algo para você, é Jesus, e já está dentro de você. Aleluias, aleluias. Te adoramos neste lugar, Jesus. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos. Tu és santo, exaltado, bendito, eterno. Mais Jesus, mais Jesus, mais Jesus, mais. Quem pode dizer glória a Deus? Eu quero dizer algo para você. Você que está nos assistindo, você que recebeu esse renovo no teu espírito, você que essa palavra te falou com você fortemente, seja o evangelista nos nossos dias. Compartilhe essa palavra em todos os lugares que você puder compartilhar. Deixa Deus te usar em nome de Jesus. Nós amamos a sua vida. Oramos por você e desejamos todas as sortes de bênçãos sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.